Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 139 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é importantíssimo. Nós vamos ver as lições de 2025 e que nos ajudam a tomar decisões mais embasadas para 2026. E para isso eu vou usar como base o meu texto desta semana da newsletter do canal, que você encontra junto com a Conversa Controversa no link que tem aqui embaixo. A Conversa Controversa é um trecho do nosso episódio onde nós lidamos com temas um pouco mais polêmicos e que nós não queremos deixar aberto para o público em geral. Então se inscreva aqui embaixo, tem um link para que você possa ter acesso, e ali, junto com a Conversa Controversa, também eu reúno a minha newsletter, inclusive com áudio. E eu falo na introdução a esse texto que eu não esperava realmente que 2025 fosse terminar com uma turbulência em um mercado que é extremamente importante, mas muito pouco relembrado pelos executivos em geral, que é o mercado de metais preciosos, principalmente o ouro e a prata. E o que está acontecendo é que nós vemos que existe uma turbulência nesse mercado. Eu vou procurar explicar para você aqui por que isso é tão importante para as economias e como isso pode interferir bastante nos próximos anos. Então, eu vou ler aqui o texto junto com você para facilitar a nossa exposição. E ele se chama exatamente isso, Lições de 2025 para Decisões de 2026. E eu começo o texto falando sobre aprendizados e visões, que eu reli o texto de 2024, é claro, todos nós temos uma tendência de querer estar certos e parecer bem diante dos outros, o que influencia a forma como interpretamos a nós mesmos. Então, eu pedi para o ChatGPT para ele fazer uma análise que confirmasse o que eu havia acertado, o que eu havia errado nas minhas previsões para 2025. Então, o que ele disse que eu acertei foi o seguinte: primeiro, que o cenário geopolítico, de fato, permanece complexo e instável. E é por causa daquele conflito que está acontecendo na Rússia e na Rússia com a Ucrânia, mas também a questão na faixa de Gaza, que apesar de estarmos numa trégua, ainda continua com eventos de muita violência ali na região. No caso da Rússia com a Ucrânia, nesse exato momento, estão acontecendo as negociações novamente entre Trump, Zelensky e Putin, para ver se consegue chegar a um acordo de paz. A situação ali é bastante complexa. Acabei de ler que a Rússia está mandando bombardeios nucleares para próximo da Inglaterra. Então, realmente é um momento de muita tensão ali na Europa e não há realmente uma perspectiva de uma conclusão rápida para esse conflito, apesar dos esforços do presidente Donald Trump. Além do conflito da Ucrânia com a Rússia e da faixa de Gaza, nós temos também hoje os eventos que estão acontecendo ali na Venezuela. Existe uma frota americana estacionada ali no Caribe, e as últimas notícias dão conta que na véspera de Natal, no dia 24, os Estados Unidos já bombardeou uma instalação que fabricava drogas dentro da Venezuela. Houve também aquele ataque no mesmo dia na Nigéria, uma vez que na Nigéria os cristãos católicos estão sendo massacrados por grupos terroristas, e por conta disso, os Estados Unidos já havia alertado que se o governo da Nigéria não fizesse nada, ele iria fazer algo, e realmente foram atacadas posições desses terroristas ali naquele país. Então, realmente, essa minha análise estava certa, de que os conflitos internacionais estão cada vez mais complexos e exigem a nossa atenção como executivos. Outra coisa que o ChatGPT também colocou para nós é com relação à análise que eu fiz da economia global enfraquecida, uma vez que, de fato, houve um crescimento mais lento do que esperado, queda no preço de commodities, com impactos inflacionários, na verdade, deflacionários. É claro que se você está no Brasil, você sabe que a Petrobras ela não deixa o preço da gasolina descer proporcionalmente à queda do preço do barril de petróleo, e isso faz com que a gente não se beneficie muito dessa queda do preço do barril. Mas é importante você observar exatamente isso, que a queda do preço do barril de petróleo é um sinalizador de que está se consumindo menos energia no mundo e, portanto, a economia não está se desenvolvendo tanto quanto nós gostaríamos. Eu fiz uma análise a respeito da Igreja Católica, dizendo dos problemas que ela enfrenta
E, de fato, o ChatGPT analisou que houve o fim do pontificado de Bergoglio e agora a eleição do Robert Prevost, e que ainda existem muitos debates internos com relação à identidade e à fé, ainda são muito intensos. E com relação a oportunidades em meio ao caos, ele confirma que há evidência de que crises geram oportunidades. Ajustes nas cadeias de comércio devido à instabilidade dos Estados Unidos criaram janelas de oportunidades para exportadores latino-americanos. Aqui o que acontece é o seguinte, é que se você observar que os Estados Unidos ele está querendo depender menos da China, ele acabou abrindo possibilidades para que fornecedores da América Latina pudessem substituir a China e, dessa forma, criou-se oportunidade de novos investimentos. E aí o ChatGPT, claro, ele me dedurou aqui aonde que eu errei, segundo a análise. Então, primeiro ele fala assim, olha, fuga de capitais do Brasil. Não há dados amplamente verificados que confirmem uma fuga de capitais em massa em 2025. Crise interna da Igreja Católica, como apostasias em massa, também não foi confirmada por fontes verificáveis. Bom, em minha defesa, eu ressalto que não antevi que Trump proporia menor dependência da China, que, em resposta, está investindo de forma expressiva no Brasil. Eu mesmo tenho clientes que estão não apenas se beneficiando, por um lado, dos investimentos chineses do Brasil, mas há outros que estavam se beneficiando e agora estão sofrendo com a competição da própria China dentro do Brasil. Ou seja, a China, de uma maneira muito inteligente, o que ela fez? Ela começou a favorecer certos empresários no Brasil e, sem eles perceberem, eles acabaram ficando na mão de produtos chineses que agora entram no Brasil sem passar por eles. Então, assim, realmente é um cuidado que você tem que ter, porque não é muito fácil você lidar com um país que é dominado pelo Partido Comunista. Em minha defesa, eu ressalto que, bom, como eu falei, né, essa questão do Trump, mas também houve um aumento das falências e recuperações judiciais seguidas de insolvência, ou seja, isso também indica uma adversidade econômica aqui no Brasil. Quanto à igreja, eu reafirmo que a eleição de Robert Prevost não alterou fundamentalmente o curso da instituição. Apenas a providência divina poderá resolver essa gravíssima questão e que está na raiz dos problemas de autoridades ilegítimas que desgovernam todos os países. Isso aqui é um tema bastante complexo, mas eu vou mostrar para vocês quais pessoas você deve seguir para você entender o que está acontecendo nesse grave e lamentável momento da Igreja Católica. Então, vamos lá. Alguns fatores deram continuidade à desordem financeira provocada pelo sistema baseado em moedas fiduciárias, reserva fracionária e petrodólar, que nós falamos já em vários episódios aqui. Aliás, deixa eu reforçar por que esses temas são tão importantes para você. A questão toda é que esse sistema financeiro internacional ele gera o contexto no qual os investidores vão aportar seus recursos em negócios, por exemplo, na empresa em que você trabalha. E esse sistema ele está realmente extremamente instável. Isso, portanto, gera impactos nos negócios, no mercado, consequentemente na sua carreira e nas suas decisões de investimentos. É por isso que eu falo tanto a respeito dessas questões do sistema financeiro e da economia, para você que é executivo, que está lidando aí com as questões internas da sua empresa e que às vezes não tem tempo de olhar um pouco mais longe e compreender que certos eventos que estão acontecendo hoje são eventos que vão impactar você nos próximos anos. Por isso a minha preocupação de ter esse cuidado de já chamar a sua atenção para onde olhar para entender o que vai ser um problema para você nos próximos meses. Quando afirmei que, para saber quando uma crise afetaria o mercado acionário, o executivo deveria observar a elevação dos juros do título público americano de 10 anos, surge a pergunta: o que devo considerar para que isto ocorra? Então, por que você deve olhar para o título público, as taxas de juros do título público de 10 anos? Por quê? Esse título é um benchmark do mercado. Se as taxas de juros desse título começam a subir muito, então as pessoas começam a ver que não vale a pena correr risco na Bolsa de Valores, então elas tiram dinheiro das bolsas e jogam, por exemplo, nos títulos públicos americanos ou em ativos que são mais estáveis, que são mais seguros do que o risco que ele correria na Bolsa de Valores. Por isso que é tão importante você acompanhar essa taxa de juros. Agora, respondendo essa pergunta, o que devo considerar para que isso ocorra a elevação da taxa de juros? Imagine que você está em uma batalha com inimigos em todas as direções. Você pode se defender atirando em alguma delas,
mas não em todas ao mesmo tempo. Portanto, você precisa de uma equipe, um grupo de conselheiros que o alerte sobre onde concentrar a atenção e quais serão as ameaças mais iminentes. Em economia, ocorre o mesmo. Você precisa ler diversas fontes para identificar os maiores riscos e estar pronto para antecipar o próximo problema. Por essa razão, compreender tendências é mais relevante do que olhar o número diário de cada ativo, que é a dispersão promovida pelas mídias populares. Como executivo, você deve ler apenas fontes profissionais e confiáveis. E aqui eu vou pela primeira vez aqui de uma maneira um pouco mais direta, mostrar para vocês quais são as fontes que eu leio e que estão, diga-se de passagem, no final de cada texto que eu publico. Então, quando eu digo para vocês, olha, você precisa ler essas fontes, é porque a partir do momento que você tem fontes profissionais e confiáveis, essas fontes vão mostrar para vocês quais são as fontes delas. E aí você vai criando uma espécie de árvore onde você consegue se aprofundar cada vez mais em temas que são extremamente complexos. Por que você tem que ler tantas fontes assim? É pelo seguinte, ninguém é capaz de olhar para todas as direções do mercado ao mesmo tempo. E ninguém consegue compreender tudo o que acontece no mercado ao mesmo tempo. É por isso que você precisa ver várias análises para que você possa formar na sua cabeça um quebra-cabeça de algo que vai fazer sentido, uma imagem que faça sentido para você tomar as suas decisões. Então, por isso que é tão importante você ter várias fontes de informações, inclusive com perspectivas diferentes. Infelizmente, no Brasil, nós não temos essas fontes que eu considero relevantes. Em geral, para que você tenha informações que são realmente cruciais para você tomar decisão, essas fontes têm que te dar um histórico de onde que nós estamos, o que está acontecendo nos mercados, e de uma maneira conectada. Quer dizer, não adianta o cara falar uma coisa como se fosse uma aula, né? Um estudo que a gente faz na faculdade ou na escola, né? Que você tem uma aula de português, tem uma aula de física, tem uma aula de matemática, e aí você que se vire ali para entender por que estão falando de coisas tão desconectas e você tem que ligar os pontos. Então, em geral, um bom analista, ele faz essa conexão dos pontos para você, ele te dá o histórico, onde começou, qual é o problema, como que a coisa vem vindo. E, infelizmente, no Brasil nós não temos isso, então é por isso que eu uso, em geral, as fontes internacionais, com todo respeito aos analistas brasileiros, mas realmente eles estão ainda muito longe do que nós precisamos como executivos para tomar decisões. Então, eu vou mostrar para vocês aqui quais são essas fontes que eu uso. Então, assim, a fonte que eu uso com mais regularidade e que ela tem uma visão histórica muito boa para você se aculturar é o Michael Maloney. Então, assim, você encontra o Michael Maloney aqui no YouTube, você vai encontrar os vídeos dele. Ele está nesse canal aqui que se chama Gold Silver. Então, qual que é a minha recomendação? Primeiro que você vê aqui que aquela frase que eu uso, né, que o melhor investimento que você pode fazer é um investimento em educação financeira, vem dele. Está aqui logo na abertura da página dele, você vê essa frase. E aqui ele tem vídeos regulares, não tem uma frequência constante, vamos dizer assim, você pode ver que os vídeos dele não são diários, às vezes hoje ele espera acontecer um evento relevante no mercado, para então colocar um vídeo. Você vê que o último vídeo dele aqui foi há 5 dias, tem um há 6, depois outro há 9 e assim por diante. O que eu recomendo a você? Para você entender o trabalho do Mike Maloney, é um trabalho monumental, onde ele procura aculturar principalmente as pessoas que são da classe média a respeito da história do dinheiro. Então, eu sugiro a você vir nessa playlist dele, que se chama Hidden Secrets of Money, os segredos, né, escondidos do dinheiro. Nessa playlist aqui, você vai conseguir saber muito mais do que é explicado normalmente na faculdade para você a respeito das origens do dinheiro, onde começou, por quais épocas passaram, em que momento nós estamos, onde você tem um sistema financeiro internacional que é definido por moedas fiduciárias, sistema bancário por reserva fracionária e por petrodólar. Então, é esse sistema que hoje está em crise. Um outro analista que eu recomendo que você siga também é o Gregory Mannarino. O Gregory Mannarino, ele é um ex... ele já foi médico e ele é um ex-operador, um trader da Bolsa de Valores.
Então, ele conhece muito do mercado. Eu recomendo muito que você acompanhe os trabalhos dele. Ele se chama o Robin Hood do Wall Street, né? Realmente ele é um cara muito humilde, que procura compreender e traduzir para você tudo o que acontece no mercado. Você vai encontrar esses caras que já foram operadores no mercado de capitais e que se revoltaram, inclusive, com a desonestidade que existe nesses mercados, e por isso eles começaram a explicar o que acontece. E aqui eu chamo a atenção de vocês para isso. Bom, primeiro, o Greg Mannarino, ele tem esse canal ainda no YouTube, mas você vai encontrar ele melhor hoje no Substack, que é a mesma plataforma que eu uso para os meus trabalhos. Então, quando você entra lá no Substack, você tem a página do Greg Mannarino, você vai ter que pagar para ver os textos mais relevantes dele. Eu não lembro quanto que custa aqui a mensalidade dele, mas você vai conseguir se informar bastante a respeito do que está acontecendo no mercado. E, finalmente, uma dica que eu te dou, que eu acho que é fundamental, é você acompanhar o trabalho monumental do Marcos Ineco, que, no caso, ele tem esse canal aqui no YouTube, que se chama Maneco 64. É um trabalho, assim, impressionante, porque o Maneco, ele tem o slogan dele, que é Home of Alternative Economics and Contrarian Views, e o Maneco 64, ele é brasileiro, foi alguém que trabalhou como analista do mercado de títulos públicos. Aliás, vocês me perdoem, às vezes eu tenho dificuldade de falar sobre esses temas em português, porque tudo que eu vejo é praticamente em inglês, então a hora que eu vou traduzir para o português eu acabo me atrapalhando. Mas o mercado de títulos públicos, né, ele é um especialista nisso. E ele faz um trabalho monumental porque é diário. Então, assim, você consegue, todo dia de manhã, isso é o que eu faço, você assiste ali um vídeo de 20 minutos, 30 minutos no máximo, onde ele posiciona você o que está acontecendo nos mercados. Ele é um cara extremamente generoso, muito educativo, você vai ter uma verdadeira biblioteca de livros que ele vai dando para você ler e você se aculturar. Então, eu recomendo fortemente, você executivo que quer entender um pouco melhor como funciona o mercado, que você entre no site, ou melhor, no canal do Maneco, do Mário Ineco, né, do Maneco 64, para que você possa se aculturar. Ele realmente hoje, eu diria que é o dos analistas que eu acompanho, o que mais tem uma generosidade muito grande em termos de informação para você. E, de novo, com isso você começa a se aprofundar em outros analistas que eles vão indicando para você, e aí você diz até onde você quer descer dentro desse mundo extremamente complexo. Na Conversa Controversa, eu vou mostrar para você outras fontes que eu uso para entender o mercado financeiro. E então fica o meu convite para você se inscrever, tem um link aqui embaixo, onde você vai poder ver a Conversa Controversa deste episódio e de todos os episódios anteriores. Bom, além desses analistas, é importante que você comece a perceber o seguinte: olha, eles te dão um panorama extremamente amplo e profundo do mercado financeiro. Mas o mercado financeiro ele está articulado às questões geopolíticas. Nas questões geopolíticas, e principalmente aquilo que diz respeito ao Brasil, nós já temos aí, nesse caso, bons analistas brasileiros e, portanto, em português, que você pode acompanhar. A minha recomendação é que você acompanhe o excelente trabalho do Kim Paim. O Kim Paim é um brasileiro que mora na Austrália e ele faz algo que, para quem é executivo, é fundamental, que ele faz uma leitura de todas as mídias, Rede Globo, Folha de São Paulo, Veja, Estadão, todas as mídias populares, e ele tem uma capacidade muito grande de fazer as devidas conexões das notícias, mas ele te dá o histórico das notícias, porque às vezes eu vejo que essas mídias elas são bastante desorganizadas a respeito do que elas estão falando. Então, as notícias ficam, parece que, estanques, e você às vezes não consegue perceber que cada profissional, cada jornalista tem uma linha de pensamento e ele defende um certo viés. E o Kim Paim, ele tem essa capacidade de observar quais jornalistas falam a respeito de quais temas e como que essas análises influenciam uma certa tendência. E ele consegue mostrar não só a tendência do que está acontecendo, o histórico do que está acontecendo, mas ele também é muito franco em qual é o viés dele, e isso eu acho que é um fator de honestidade, porque a maioria dos jornalistas não revela o seu viés, ele fala assim, não, eu sou isento. Mentira, cada jornalista tem um viés, e é por isso que você deve se preocupar em saber
qual é o viés do jornalista que você assiste, que você acompanha, para você saber exatamente o que tem ali que você deve tomar, ter um certo cuidado. Outra pessoa que faz uma análise bem bacana também é a Bárbara, né, do Te Atualizei, que ela também faz uma análise aí bastante interessante, porque ela é cômica, né? Tanto é que você vê que ela tem até mais gente no canal dela do que o Kim Paim, justamente por causa dessa veia cômica, mas ela é muito séria na análise dela. Eu gosto muito da forma como ela coloca as questões políticas aqui no Brasil, e que são, muitas delas, às vezes você não percebe, derivadas do que acontece nas questões geopolíticas internacionais. Como eu falei, na Conversa Controversa, eu vou te dar outros analistas para você ler, outras fontes de informação, perdão, para você acompanhar o que está acontecendo. Fundamental. Quando você começa a estudar essas coisas, você começa a estudar algo que está na esfera financeira. E aí você pergunta, não, mas quem é o dono disso aqui? Quem são o dono dessas instituições, quem são as pessoas que tomam as decisões dentro dessas instituições e que afetam a vida de todo mundo em um longo prazo? E aí, isso daí te leva a perceber que nós estamos também em meio a questões religiosas, há uma guerra religiosa acontecendo por trás de tudo isso. Não vou me estender aqui, porque o tema ele não apenas ele é complexo, mas ele é muito profundo. Mas o canal que eu recomendo que você acompanhe essas questões é o canal do Frei Tiago de São José, que se chama Monte Carmelo. Quando você começa a compreender essas questões que estão acontecendo no mundo, sob o ponto de vista, sob a perspectiva religiosa, tudo começa a fazer muito mais sentido. Então, é importante você conseguir articular esses temas, quer dizer, aquilo que você vê que acontece na sua empresa, no seu negócio, e que é derivado de questões que estão acontecendo no mercado financeiro, no sistema financeiro internacional, entender o que acontece no sistema financeiro internacional e como que ele interfere na geopolítica e na política interna do Brasil, e, finalmente, compreender como isso tudo tem uma base também deslocada nas questões religiosas. Por que isso é tão importante para nós? Isso é importante pelo seguinte: se você olhar, por exemplo, vou pegar o caso do Gregory Mannarino, você vai ver que ele tem uma certa perturbação, porque ele começa a ver o nível de maldade aqui que está por trás dessas decisões no sistema financeiro internacional e nos mercados. E ele se sente perturbado por conta disso. Ele fala, nossa, mas que nível de maldade que tem aqui? E ele tem uma certa dificuldade para lidar com isso. O próprio... então, assim, para você lidar com essas informações, principalmente se você não está acostumado com a maldade, assim, em entrar em contato com esse nível profundo de maldade que existe no mundo, você realmente fica bastante perturbado. Eu, particularmente, acredito que os católicos são os que estão mais preparados para poder lidar com isso, porque eles conseguem fazer as distinções corretas a respeito do que está por trás de tudo isso que está acontecendo no mundo. Então, a minha recomendação é que você comece também pelo canal Monte Carmelo, acompanhe os trabalhos muito bons do Frei Tiago de São José, e com o tempo você vai compreender o seguinte, que toda essa história que tem no sistema financeiro internacional, nos mercados, na geopolítica e nas religiões, elas estão todas conectadas. E aí você consegue ter um panorama melhor de onde o mundo veio, em que momento nós estamos e para onde nós estamos indo. Quando você tem essa visão e essa compreensão, as suas decisões, quer seja no âmbito da sua vida, da sua carreira, mas também empresariais, elas vão ser melhor embasadas e você vai estar, eu não diria apenas mais seguro, mas mais lúcido do que está acontecendo. Sempre se lembrando que ninguém tem condições de prever o que vai acontecer de maneira exata. A gente sabe a tendência dos fatos, a tendência do que está acontecendo, para onde vai nos levar. E como nós ficamos muito tempo trabalhando em nossas empresas, dentro dos nossos negócios, a gente não tem tempo de ficar toda hora olhando, né, para essas notícias e compreendendo tudo o que está acontecendo. Então, a gente precisa escolher bem nossas fontes, porque essas fontes, conforme você vai lendo diariamente, 30 minutos por dia, 1 hora por dia, no máximo, você vai ver que você vai entendendo melhor o que está acontecendo, e aí, com o passar do tempo, você vai se aculturando e você, então, vai tomar decisões mais apropriadas na sua carreira, negócios e, é claro, nos seus
investimentos. Então, vamos continuar aqui, ler o meu texto para nos aprofundarmos no que está acontecendo nesse exato momento. Nesse segundo semestre de 2025, a elevação das taxas de juros no Japão foi um fator preocupante. Há um volume significativo de operações que captam recursos no Japão a taxas baixas e investem em ativos de maior retorno globalmente. Isso aqui é o que a gente chama de carry trade, né? ou em algumas operações que nós chamamos de arbitragem. Então, lembre-se que aqui eu estou lendo o meu texto, eu falei para vocês o ano passado que você deve prestar atenção na elevação da taxa de juros do título público americano de 10 anos. E aqui eu estou explicando quais são os fatores que podem fazer com que isso seja necessário e que, consequentemente, vai afetar as bolsas de valores, que é o que você lê nas mídias mais populares. Todo mundo fica olhando principalmente para os mercados acionários, imaginando ingenuamente de que eles refletem o que está acontecendo na economia. Quando essas taxas dos títulos públicos japoneses sobem, tais operações tornam-se menos atrativas ou até se revertem, provocando prejuízo. Isso pode forçar a elevação das taxas americanas para evitar que investidores saiam do mercado conforme as taxas japonesas se aproximam das do país. Essa é uma tendência observada nos últimos meses. Os juros japoneses estão subindo. Preste atenção nesses juros, você consegue acompanhá-los. Eu acompanho no site da CNBC. Se você olhar ali, você consegue perguntar como estão os preços de diversos ativos, inclusive dos títulos públicos japoneses, e sua taxa de juros equivalente. É provável, portanto, que as taxas americanas sejam elevadas para compensar, apesar dos esforços do presidente Trump no sentido contrário, ou seja, as taxas dos títulos públicos de 10 anos têm que subir para compensar a elevação das taxas de juros nos títulos japoneses. Continuando. O fator mais relevante, contudo, é a elevação dos preços dos metais preciosos, principalmente ouro e prata. Embora a platina, palladium também tenham subido, mas é o ouro e a prata que eu sugiro que você preste bastante atenção. Você deveria questionar seu assessor financeiro por que não sugeriu, no começo do ano, investimento nesses ativos, que até 27 de dezembro desse ano subiram em dólares. O ouro, mais 72,74%, e a prata, mais 172,47%. No texto A Lamentação de um Ex-Banqueiro Suíço, argumentei que os suíços ficaram 50% mais pobres entre 2023 e 2024, porque o preço do ouro dobrou no período. A aceleração dessa alta nos metais preciosos em 2025 é evidente. A prata subiu 10% em um único dia, que foi agora, nessa sexta-feira, dia 26/12. Então, só para você se situar, porque eu não sei ainda, como eu falei, não esperava que fôssemos ter tantos eventos agora no final do ano. Eu estou gravando, agora são 11 horas e 14 minutos, dia 29/12 de 2025, ou seja, na segunda-feira antes do ano novo, e essa elevação da prata de 10% no mercado financeiro, na verdade, ela começou o dia, os bancos tentando derrubar essa alta. Eles venderam uma série de contratos logo no começo do dia, essa alta se reverteu, mas agora, nesse momento, a prata voltou a subir. A questão não é saber se os preços continuarão subindo ou se irão cair pela realização de lucros. A tendência aponta para aceleração da alta. Então, é por isso que eu digo para você prestar muito mais atenção na tendência do que nos fatos diários. Porque o fato diário é que existe uma batalha de todo o mercado financeiro, principalmente os bancos, para que o preço da prata se mantenha baixo. E acontece que quando você mantém o preço da prata muito baixo por muito tempo, já vão décadas nessa manipulação do mercado, o que acaba acontecendo é que inviabiliza a produção desse metal. E aí nós estamos há 5 anos com a produção abaixo da demanda. E é por isso que chega uma hora que todo desequilíbrio no mercado, uma hora ele tem que ser compensado. E essa compensação, ela pode ser bastante rápida, bastante violenta. É por isso que a prata em um ano subiu praticamente 175%, que é isso que está acontecendo. E aí, quando eu fiz aquela pergunta, é claro que ela é retórica, por que o seu assessor financeiro não falou para você investir em prata? É porque justamente ele é um assessor financeiro, né? A prata é um metal físico, então é uma classe diferente
de ativos. Então, vamos relembrar as classes de ativos. Nós temos a primeira classe a mais arriscada, que é de negócios, segunda classe, imóveis, terceira classe, financeiros, metais preciosos e criptoativos. Então, se você tem um assessor financeiro, ele só vai indicar para você a classe de ativos, que é os ativos financeiros. Ele nunca vai falar para você comprar prata física. É você que tem que saber olhar para esse mercado. Por isso que eu te dei aquela orientação de visitar os canais do Mike Maloney, do Gregory Mannarino e outros que eu vou falar para você aqui na Conversa Controversa, para que você vá se aculturando em outras classes de investimentos. Muito bem, continuando aqui. Bom, o que eu falava aqui no final, né? A questão não é saber se os preços continuarão subindo ou se irão cair pela realização de lucros. A tendência aponta para a aceleração da alta. Por que você precisa saber tanto dessa tendência? É porque, por exemplo, grandes fundos de pensões americanos ou de outros países do primeiro mundo, eles olham para a tendência não em bases semanais, mas em bases anuais. Então, se a prata terminar o ano com um aumento muito alto, pode ter certeza que esse dinheiro dos grandes fundos de investimentos vão para a prata e isso sinaliza um aumento ainda maior no preço desse metal. No mercado financeiro, é possível ganhar exposição à prata por meio de ETFs, instrumentos negociados como ações e que visam acompanhar o preço do metal. Na prática, esses ETFs normalmente não entregam prata física ao investidor de varejo. Em vez disso, você recebe o valor equivalente em dinheiro pelo preço atual das cotas desse ETF. Embora alguns fundos afirmem ter lastro físico em cofres, isso serve apenas para espelhar o preço no papel, pois o universo total de instrumentos financeiros relacionados à prata é muito maior do que a quantidade de metal disponível fisicamente. Em geral, cada ETF que deveria refletir, por exemplo, uma onça Troy é aproximadamente 31 gramas do metal, ele, na verdade, cada onça Troy lastreia 360 ETFs, o último número que eu vi. Entretanto, se você for um grande investidor, como certas instituições financeiras e governos, poderá exigir a troca do instrumento financeiro por prata física e, na eventualidade de o emissor não a ter, receber o valor equivalente. Isso implica que o sistema está salvo se grandes players quiserem prata. Então, esse é um ponto que às vezes eu vejo as pessoas acreditarem, né, que elas estão em boas mãos se, por exemplo, olha, se a prata, quem está te dizendo que o seu ETF está atrelado à prata e você quiser a prata, ela não tiver, ele te paga em dinheiro aquele valor. Só que não é bem assim. Na verdade, se você ler, e recomendo sempre que você leia com atenção as cláusulas dos contratos de cada investimento que você faz, todo fundo tem o prospecto, né? Mas ele também tem o contrato que você está fazendo com o gestor do fundo e como que o fundo funciona. Então, você precisa entender o que você está comprando. Quando você compra ETF, por exemplo, quem está te vendendo isso, ele pode dizer que quando há um motivo de força maior, ele não vai te entregar o metal. Até aí, tudo bem. Ele vai te entregar o valor do metal em dinheiro, no caso, em reais ou em dólares. Só que o que ele não te fala é o seguinte, é que ele vai te dizer qual é o valor que ele vai considerar para cumprir essa cláusula. Então, por exemplo, imagine o seguinte, a prata fechou a $79,68 na sexta-feira. Durante o final de semana, a prata subiu para $85. Aí chega na segunda-feira de manhã, ele declara motivo de força maior, derruba o preço da prata, e ele diz assim, olha, eu vou te pagar, você que está querendo que eu te entregue prata física, eu vou te pagar pelo valor de sexta-feira. Ou seja, só nisso daí, há uma transferência enorme de riqueza de você para o dono do título, do fundo, lá da ETF, melhor dizendo. Então, assim, são esses cuidados que você tem que ter para que você não acabe não fazendo um investimento que você acha que é seguro e que, na verdade, tem algumas cláusulas ali que podem ser prejudiciais a você. Então, aqui que está o ponto fundamental, que para uma instituição que está fazendo um investimento em contratos de prata via ETF financeiro, se você receber o valor em dinheiro, isso não é um grande problema. Mas olha só o seguinte, para o fabricante de celulares, carros elétricos ou painéis solares, não basta trocar prata por cédulas de dólares para produzir seus produtos. Se a prata faltar, a produção para. Se a produção parar, ele não vende.
Se ele não vende, ele não tem receitas. Então, percebe como uma questão que está acontecendo lá no mercado financeiro pode influenciar você que está aqui no mercado real, comprando e vendendo um produto, como, por exemplo, celular, carro elétrico, ou mesmo painéis solares. Eu tenho amigos que hoje vivem da venda de painéis solares, instalação disso. Então, um evento desse atrapalha o seu negócio. Por essa razão, a Samsung comprou antecipadamente 2 anos de produção de prata de uma mina no México, antecipando a escassez do metal. Isso é um sinal de que este é um fator geopolítico e econômico fundamental e que merece sua atenção. Se você não lembra, o Donald Trump, ele colocou que a prata é um metal estratégico e, portanto, ele vai tomar ações para que ele possa proteger tanto a aquisição desse metal, mas também a produção disso que interessa para os Estados Unidos. Por que está acontecendo todas essas tensões nesse mercado? Então, é importante você entender, como eu disse, a articulação política, como isso interfere nas questões financeiras e vice-versa. Os Estados Unidos, eles estão, nesse momento, cercando a Venezuela. Então, eles querem tirar o ditador comunista Nicolás Maduro do poder. Então, eles colocaram uma grande frota ali no Caribe, e essa frota começou atacando os barcos de narcotraficantes que estavam saindo da Venezuela para entregar em mercados como o americano. Só que agora eles estão também confiscando o petróleo que estão em petroleiros que a Venezuela usa para entregar o petróleo para países comandados pelo Partido Comunista, então para Cuba e também para a China, além de países como o Irã. Muito bem. O que acontece? A China, em retaliação a isso que os Estados Unidos está fazendo, ela resolveu colocar uma lei, uma restrição à exportação de pratas dela. A China é o segundo maior exportador de prata do mundo. Então, o que acontece? Com essa restrição, agora todas as exportações de prata da China têm que passar por uma autorização especial do governo chinês. É por isso que todos os produtores internacionais eles estão correndo para ver como que vai ficar o mercado depois que essa restrição chinesa à exportação de prata entrar em vigor, e vai ser agora, dia 1º de janeiro. É por isso que o mercado de prata ele está tão instável. De novo, é por isso que eu faço questão de falar para você, olha, presta atenção nas questões geopolíticas, como elas articulam com o sistema financeiro internacional e como isso afeta o seu negócio, os seus investimentos. Então, esse é o ponto fundamental desse tema. Bom, vamos lá. Então, eu falei que a Samsung, diante desse quadro, ela está comprando 2 anos de produção de prata de uma mina no México. Agora, o aumento das taxas de juros dos títulos públicos japoneses pode forçar a elevação das taxas americanas, mas a alta dos metais preciosos também exerce pressão similar, pois investidores podem sair de investimentos financeiros e buscar ativos reais, tendência observada em países como China, Índia, Austrália e Singapura. Percebe qual que é o problema aí? Então, eu falei para você, então vamos recapitular. Eu disse para você prestar atenção que o mercado acionário americano, e consequentemente a Bolsa de Valores no Brasil, ela cai quando há uma elevação brusca na taxa de juros do título público americano. Por exemplo, ele sai de 4,1 para 4,5, para 5, para 7, 8, 10 e assim por diante. Ora, quando que isso aconteceria? Então, eu estava dizendo, olha, pode ser que é porque a taxa de juros do título público japonês, que se manteve baixa por muito tempo e permitia operações de arbitragem ou de carry trade, então isso fazia com que um investidor captasse dinheiro mais barato no Japão e investisse onde ele poderia lucrar mais fora do Japão. Como a taxa de juros do Japão está aumentando, o governo americano pode aumentar a taxa dele para compensar essa elevação, mas quando o valor da prata e do ouro começa a subir muito, nesse momento está subindo muito o valor da prata, isso também faz com que os Estados Unidos seja forçado a aumentar a taxa de juros para defender o dólar. Ou seja, se as pessoas começam a vender títulos americanos para investir em prata, elas acabam atacando o dólar americano, porque o lastro, por isso que eu digo, você tem que entender essa questão, a moeda fiduciária é lastreada em dívidas. Que dívidas são essas? São esses títulos públicos de vários países, por exemplo, os Estados Unidos. E essa tendência está acontecendo em países como China, Índia, Austrália e Singapura, como eu mencionei. Ou seja, os Estados Unidos não tem como controlar isso. Esse que é o problema. Porque se os Estados Unidos
Se isso estivesse acontecendo, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles conseguiriam ali articular e fazer até alguma regra para que as pessoas não saíssem do mercado financeiro e fossem para o mercado de metais preciosos. Mas como isso está acontecendo em países como China, Índia, Singapura, Japão, eles não têm como controlar isso, até porque hoje você tem bolsas de mercadorias, como em Xangai, se não me engano vai abrir uma em Dubai também, onde você não tem mais como controlar, não depende só da LBMA, da Bolsa de Londres, e nem só da COMEX, que fica nos Estados Unidos. Então, esse é que é o problema. E para piorar, esses valores, eles têm vamos dizer assim, dois mercados. O mercado financeiro, que é um valor, e o mercado físico. Em geral, os dois deveriam estar atrelados, mas, por exemplo, esses valores que nós estamos vendo hoje, $75, $80, $85, está acontecendo no mercado financeiro. A prata física já está sendo encontrada por $90 a onça Troy. Então, percebe esse desequilíbrio? E o que acaba acontecendo? Quer dizer, uma pessoa ela pode comprar, um investidor, ele pode comprar um ETF, que hoje está dizendo que a prata está em torno de $75, $80, exigir que o banco entregue para ele a prata física por esse valor e vender no mercado como chinês ou em Singapura por $90. Então, isso é uma arbitragem, né, que a gente pode dizer isso, onde você acaba ganhando muito dinheiro. Esse que é o problema que está acontecendo nesses mercados, e isso desorganiza bastante a economia. Eu vou te mostrar isso, eu vou te mostrar isso porque você vê que a própria Samsung, para se defender, está tendo que comprar prata e pagar antecipadamente a produção de 2 anos de uma mina no México. Lembre-se que Elon Musk produz carros elétricos, nós temos outras montadoras que também têm carros elétricos, principalmente chinesas, e isso tudo interfere no mercado, além do mercado de energia solar. Essa migração tem provocado volatilidade dos mercados de Londres e dos Estados Unidos. Em termos geopolíticos, o governo americano tem perseguido navios petroleiros venezuelanos que entregam cargas para países controlados pelo Partido Comunista, como Cuba e China. Em retaliação, o governo chinês anunciou restrições à exportação de prata a partir de 1º de janeiro de 2026. Se tudo isso parecer complexo, procure descobrir o que bancos centrais, grandes bancos e fundos de investimento estão fazendo com seu dinheiro. Atualmente, os bancos centrais continuam a comprar ouro em volumes recordes, e os bancos centrais da Rússia e da Arábia Saudita estão adquirindo prata física e ETFs atrelados, um sinal de remonetização desse metal. Então, aqui é importante você entender, a prata ela não é um metal que é importante apenas para o sistema financeiro. Aliás, desde mais ou menos um século atrás, a prata começou a ser deixada de lado como uma moeda, mas ela é muito utilizada na indústria. Então, o que acontece? Imagina a produção de prata que hoje atende à indústria, de repente começa a vir um monte de gente procurar prata para efeitos monetários. Então, isso é uma coisa bastante grave e que não permite que a produção de prata consiga manter o ritmo necessário para atender essa demanda. Imagine se os fundos, por exemplo, de pensão americano, começarem a comprar prata para efeito de aposentadoria dos seus cotistas. Esse todo é o temor, é o problema que nós estamos enfrentando, e eu estou procurando colocar isso para que você possa se antecipar. O governador da Flórida, Ron DeSantis, autorizou o uso de prata e ouro como meios de pagamento no estado a partir de julho de 2026. Se essa corrida por ouro e prata acelerar, o governo americano será pressionado a elevar as taxas de juros para defender o dólar ou voltar a lastreá-lo nesses metais, conforme determina a Constituição dos Estados Unidos, que permite apenas ouro e prata como meios de pagamento legais, ignorada desde 1971 por Richard Nixon. Bom, pessoal, eu tenho um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, de que, infelizmente, hoje os Estados Unidos é um país que é uma referência importante no mundo e, por incrível que pareça, o dólar, da forma como ele está hoje, ou seja, desatrelado do ouro e da prata, é uma moeda ilegal, inconstitucional, melhor dizendo. A Constituição dos Estados Unidos determina que os únicos meios de pagamento legais nos Estados Unidos são o ouro e a prata. Então, assim, quando o dólar, que é, de passagem, uma medida de peso, ele deixa de estar atrelado ao ouro e à prata, ele se transforma em uma moeda
inconstitucional. Então, assim, eu não sei se em algum momento, e acredito que sim, de novo você vai ter essa conexão, esse lastro do dólar com o ouro e a prata, mas quanto mais tempo demora, mais o ouro se desvaloriza em relação, mais o dólar se desvaloriza em relação ao ouro e à prata, e esse é um grande problema para todo mundo, porque isso gera inflação, e esse é o risco que todos nós corremos. A sorte, à medida que as taxas aumentam, a tendência é que investidores deixem as bolsas e busquem ativos mais estáveis e seguros, ou seja, você somente vai ver alguma notícia na mídia tradicional quando, de fato, estiver lá que, olha, a bolsa caiu, né? Ou seja, mas até a bolsa cair tem todo esse mecanismo acontecendo. Imagina que você está olhando um vulcão. Então, você não consegue ver as lavas do vulcão subindo até o momento que vai acontecer uma erupção vulcânica. É a mesma coisa na economia. Se você não prestar atenção no que está acontecendo nas entranhas da economia, que é isso que eu estou te mostrando, você só vai ver a hora que a erupção realmente acontecer, mas aí já é tarde demais para você fazer alguma movimentação nos seus investimentos, tomar alguma decisão de carreira ou mesmo nos seus negócios. E por isso a importância desse tema. À medida que as taxas aumentam, a tendência é que investidores deixem as bolsas e busquem ativos mais estáveis e seguros. A sorte das bolsas é que os retornos são medidos em dólares ou reais. Se fossem medidos em ouro e prata, as perdas já seriam evidentes e profundas. Na verdade, pessoal, eu sei que a gente olha às vezes para as notícias dizendo a bolsa de valores subiu tanto, a ação custa tanto em reais ou em dólar, e você acha que está ganhando dinheiro. Então, a minha recomendação a você é começar a dividir o valor de todas as coisas que você compra, o valor do seu salário, o valor das coisas que você vende na sua empresa, pelo preço do ouro e da prata. Por quê? O que interessa é isso, é o valor de uma coisa em relação à outra, não a régua que você coloca no meio. Quando você coloca uma régua que não está atrelada a nada, como é o caso das moedas fiduciárias, aliás, está atrelado aos títulos da dívida pública, esses valores eles ficam distorcidos na sua cabeça. Então você acha que tudo está subindo de preço, né? Então você fala, não, mas a minha ação está ganhando mais valor, o meu fundo de investimento está ganhando mais valor. Sim, mas ele está ganhando valor medido pela régua de reais ou pela régua de dólar. E você precisa começar a medir pela régua do ouro e da prata, que são coisas mais estáveis, quer dizer, tem um peso, né? Uma onça Troy de ouro não vai mudar de peso de uma hora para outra, isso não vai acontecer, que é diferente do que acontece do dólar e do real, que ficam variando um em relação ao outro e variam em relação ao preço do ouro e da prata. Então, quando você faz isso, você vai perceber que as bolsas de valores elas estão caindo em termos nominais em relação ao ouro e à prata. Por isso que você precisa saber qual medida usar para ter uma visão real dos acontecimentos, do que está, de fato, sendo relevante para suas decisões. Observar esses fatores no início de 2026 será decisivo para suas decisões econômicas de carreira e de investimento. Como escrevi ao final de 2024, toda crise é uma grande oportunidade, mas você precisa saber para onde olhar. No mundo em que uma lei pode mudar tudo de uma hora para outra, o cenário pode ser alterado drasticamente, mas nenhum player é maior do que o mercado, mesmo a manipulação no mercado de prata terá um fim, pois sua produção corre risco de inviabilidade econômica. Quando o metal é buscado não para uso industrial, mas monetário, a demanda ultrapassa rapidamente a oferta. Há 5 anos, a oferta de prata é menor do que a demanda e ela é primordialmente industrial. Se você já tem uma demanda que não está sendo atendida, você acrescenta a demanda da prata como investimento, imagine o que vai acontecer com o valor desse metal ao longo do tempo. Portanto, focalize o que é imutável, sejam as leis naturais ou a lei divina, para tomar decisões mais seguras e independentes dos ventos do mercado. Em 2026, seja um ano de grandes conquistas para você, paz à sua família, muita força e fé para continuarmos essa travessia em tempos turbulentos. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Esse foi o meu texto aqui que eu usei como base para esse nosso episódio 139, que é o último episódio de 2025. Finalizando, por que tudo isso é tão importante para você? Você pode dizer assim, não, mas eu não tenho nenhum produto que eu venda que tenha ouro ou prata nele, então por que eu tenho que estar preocupado com isso? O que acontece é o seguinte, você lembra quando aconteceu a hiperinflação no Brasil no final da década de 80, começo da década de 90, e que provocou, e que no final nós acabamos tendo que eliminar várias moedas sucessivamente no Brasil, até desembocarmos no real. A gente começou com Cruzeiro, passamos por Cruzado, Cruzado Novo, URV e finalmente Real.
aquilo tudo foi uma destruição de valor da moeda corrente. Então, o ouro e a prata são os primeiros a sinalizar isso. Ou seja, o dólar, o euro, ou mesmo o ien, o yuan, eles estão sendo pressionados, o valor deles está diminuindo, está desaparecendo em relação ao ouro e à prata. Você tem que imaginar isso, que é mais ou menos assim, é como se as moedas fossem skydivers, né? Então, eles estão lá no avião e estão todo mundo pulando, e todas elas estão perdendo o valor, estão indo para zero em relação ao dólar, em relação ao ouro, perdão. Quando eu digo está indo para zero, não é uma metáfora, é só você ver quanto que vale uma nota de 100 mil cruzeiros hoje. Vale zero, não vale nada, você não consegue comprar nada com uma nota de 100 mil cruzeiros. E a nota de 100 mil cruzados novos, vale zero também. Então, essas moedas, se elas continuarem a perder valor, é como se fossem skydivers que estão indo para o solo, que seria o zero. O ouro é o que está dentro do avião. O ouro e a prata é o que está dentro do avião. Eles perdem valor em relação ao que está no avião. Então, é isso que você tem que... Por isso que você tem que se preocupar. Porque a gente pode estar se encaminhando para um processo hiperinflacionário que pode acontecer em todos os países simultaneamente. Quando que isso vai acontecer? Se isso realmente vai acontecer, se nenhum país tomar a decisão de, por exemplo, atrelar sua moeda ao ouro e à prata, eu não sei. Mas o importante é, se continuar essa tendência, por isso que eu sempre falo para você, siga a tendência. Nós vamos ter uma perda de valor nas moedas e você recebe seu salário em reais, você recebe quando você vende um produto seu no Brasil em reais, se você exporta, você recebe em dólar. Então, todas essas moedas elas estão perdendo valor em relação ao ouro e à prata. Esse é o problema principal que eu quero chamar a sua atenção, que o ouro e a prata, eles indicam, antes de acontecer um processo hiperinflacionário na economia, que isso é a tendência do que pode vir a acontecer. Por isso que a gravidade desse tema, é claro que eu não esperava que a gente terminasse 2025 com uma situação tão grave no mercado de prata, principalmente, e eu espero, sinceramente, que nossos governantes tomem decisões mais ponderadas e mais corretas possíveis para que o público em geral e a população dos países sofram menos diante disso que está acontecendo. Mas, como executivos, como investidores, nós temos que tomar as decisões corretas. De novo, isso aqui não é minha análise aqui não tem a intenção de te dar nenhuma recomendação de investimento, do que você tem que fazer. A minha intenção é te mostrar o contexto do que está acontecendo, para que você se eduque, não apenas financeiramente, mas em termos de geopolítica, em termos do que acontece no mundo, inclusive no mundo relacionado às religiões, para que você tome uma decisão mais fundamentada para os seus negócios, sua carreira, sua vida e seus investimentos. Essa é a minha intenção, é por isso que eu digo que, para que você seja um executivo classe internacional, você tem que sempre aumentar a sua musculatura executiva, e isso significa mais conhecimento, melhor preparo, melhor visão das coisas, mais informado a respeito do que está acontecendo. Bom, agora eu vou fechar o sinal aqui para que a gente possa entrar com um pouco mais de profundidade na conversa controversa. Fica o meu convite, tem um link aqui embaixo para você se inscrever. E, é claro, desejo a você e sua família um extraordinário 2026, que você seja muito feliz, muita fé, muita paz para todos vocês ao longo do ano que se inicia. Um grande abraço a todos e vamos em frente. E começando aqui a minha conversa controversa, vamos falar um pouquinho, então, quais são outras fontes de notícia que você precisa estar atento para que você seja um executivo classe internacional.